ia em assembleia, ele me levava mesmo em assembleia de empresa, me levava em reunião que a gente chama de APMEC, né, que são o dia que as empresas reúnem com seus acionistas para explicar, né, o que aconteceu com os números, enfim. E eu ficava fascinada de meu pai levantar a mão, né, e perguntar, e as pessoas ficarem, né, assim, surpresas com o que ele está falando, então sempre admirei muito. Você, assim como eu, é uma herdeira, Uhum. é a segunda geração de famílias, empreendedoras e muito bem-sucedidas, e de homens que vieram do zero e criaram um lindo legado. Uhum. Eu queria que você começasse contando um pouco da história do teu pai e do propósito de você ter criado a AGF. Ai, que legal. Então, primeiro, né, para quem não conhece, a GF é Ações Garantem o Futuro, é o acrônimo de um estudo que meu pai fez na década de 70 para provar que ele não estava ficando louco, que esse negócio de dividendos dava certo mesmo, Funcionava, sim. exatamente. E dividendo também, para quem não sabe, ele é uma parcela do lucro das empresas que é dividida para os seus acionistas, né? Então, ele na época fazia, tinha alguns trabalhos, mas um deles era como auditor, e ele era responsável por assinar os balanços e inclusive autorizar o pagamento dos dividendos aos controladores, né, que o contratavam. E aí ele começou a perceber: "Poxa, essas empresas para qual eu trabalho são empresas de capital aberto, são listadas". Eu posso ter um pedacinho delas. Exatamente, eu posso fazer exatamente igual ao controlador, só que ao invés de eu ser um grande dono, eu vou ser um pequeno dono de um grande, já consolidado negócio. E aí ele, sempre muito analítico, sentou para fazer os cálculos e falou: "Olha, bate, por conta do juro composto. Se eu aportar, né, investir todos os meses em boas empresas, pegar esses dividendos e reinvestir, ao longo do tempo, eu vou ter ali uma carteira, eu vou ter, né, um patrimônio que vai me gerar renda suficiente para eu não depender de terceiros ou do governo, né". Uhum. E aí ele começou isso na década de 70 e não parou mais. Já são quase 60 anos fazendo a mesma coisa e aí ele me fez o bichinho me picar também, né, das ações. E aí Sim, começou a investir para mim com 14 anos. 14 anos. Comecei a investir com 14 anos, em 2008. E ele tem uma história muito bonita, né, ele filho de imigrantes, perdeu o pai com 1 ano de idade. De onde eram os pais dele? O meu avô era da Itália e a minha avó é espanhola. E aí ele perdeu o pai com 1 ano de idade e a minha avó se viu obrigada a ir morar num cortiço. Então ele dividia um quarto, sala e cozinha com outras famílias também de mães solteiras ou viúvas, né, então eles viviam de fato na à margem da sociedade, né, Ele é e filho único? ele é filho único. Então sempre foi o homem da casa desde muito pequeno, né, então foi engraxate, foi o primeiro ofício dele, foi aprendiz de alfaiate, né, e uma das condições que a minha avó colocou é o seguinte: "Ó, você trabalha, você me ajuda em casa, mas estudar é sua obrigação. Para você ser alguém na vida, diferente de mim, você vai estudar", né. Então tudo que ela fazia era para encontrar oportunidades para ele estudar e prosperar na vida, né. E ele conseguiu, então ela sempre foi muito linha dura em relação aos estudos, né. Ele se Uhum. formou economista, técnico em contabilidade, advogado, e a ideia dele era sempre ter múltiplas fontes de renda, né. Então se não der certo aqui, eu vou por aqui e tal. E isso fazendo bicos como engraxate, como todo tipo. Exatamente, fazendo bicos, depois ele foi trabalhar num escritório de contabilidade, surgiu a oportunidade de ser auditor, foi ser professor, foi editor, de economia de um grande jornal. Então, todas as oportunidades que ele via, ele agarrava, né, ele já era pai de 4 filhos, depois acabaram se separando, enfim. Então ele sempre teve essa vontade de vencer, sabe, ele nunca se sentiu uma vítima das circunstâncias ou do que estava acontecendo com ele. A minha avó sempre foi uma pessoa que falou: "Não, não olha para trás, olha para frente", né. Muito parecido com a história do meu pai. Pois é. Muito parecida. Também ele para ele não existia olhar para trás, só Uhum. existia o caminho, não tinha outra alternativa, ele não É. imaginava. Também ficou órfão muito cedo, não com 1 aninho, mas com 12 anos, Nossa. uma família de 8 irmãos e também Uhum. teve que se virar para É. fazer bicos para sustentar a família, né, e Uhum. para se sustentar, mas diferente do teu pai, ele não teve educação. É. O teu pai, ele fez você e os teus irmãos estudarem, ele era Sim. bem rígido em relação a estudos também? Muito, muito rígido, inclusive eu sempre fui meio nerdzinha, tal, nunca fui dos esportes, eu sempre estava sempre enfiada em algum livro, assistindo algum filme, alguma coisa, sempre gostei muito, e ele sempre me tratou com muita independência e, assim, a minha mãe sempre falava: "Imagina, é uma menina, é uma criança", "Não, não, não, ela tem que entender o valor das coisas, né, que as coisas não caem do céu, o dinheiro não nasce em árvore".
Então ele falava comigo como se eu fosse um adulto e falava palavras difíceis, eu: "O que que é isso?" "Vai procurar no dicionário, Vai aprender. vai Na marra. aprender, vai", né. Então ele sempre me instigou a querer ter as minhas próprias conquistas, né. E ao mesmo tempo ele foi muito sábio também, e eu acho que essa é uma grande dificuldade de pais hoje, né, que principalmente que tem negócios que querem levar, né, enfim, para frente um negócio familiar, é justamente como você levar isso com naturalidade, sem aquela obrigação do Uhum. herdeiro, do sucessor continuar no negócio, né. Então ele me fez, eu me apaixonei pelo que eu faço hoje, né. Então, é muito gratificante você ter uma família, ter um suporte ali que te mostra o caminho, né. Sim. E sou boa nisso, gosto disso e espero levar também para as próximas gerações essa paixão pelas Com ações. certeza, já está levando. E o que eu mais acho incrível é isso, de mostrar que é possível. Uhum. Porque tem aquele ditado, né? Pai rico, É, filho nobre, neto pobre, isso, e não precisa ser assim. é verdade. Se a gente tem uma boa criação, se a gente tem essa fundação sólida, a gente vai saber fazer permear esse legado que foi construído com tanto esforço, né? Com Uhum. tanta dedicação. E mostra que é possível também a gente assumir um negócio bem-sucedido e fazer ele prosperar ainda mais, Exato. não é? Porque muita gente, às vezes, se paralisa, se Uhum. intimida e fala assim: "Não, nunca vou superar o que o meu pai foi, ou o que o meu pai é, então deixa eu viver aqui na É, minha, tranquilo". Não, a gente tem essa coisa de querer pegar aquilo e fazer mais, né, pois é, tentar, superar e deixar o nosso próprio legado, né, deixar a nossa própria exatamente, marca na história, na sociedade, para os que vêm. exatamente. É, Foi por isso que você fundou a Jeff? Como é que foi foi. essa história? Foi por isso que eu fundei o AGF. Eu, sendo bem honesta, eu cresci no interior, sou de São Paulo, mas cresci no interior, e eu, antes de voltar para São Paulo na faculdade, eu não entendia a magnitude do que o meu pai significava para o mercado. Talvez porque ações, mercado de capitais era uma coisa muito nichada, muito restrita Sim. a um grupo pequeno de pessoas, né, aqui em São Paulo, Faria Lima, mercado financeiro, né, então, não era como a gente tem hoje centenas de bons conteúdos gratuitos por aí, falando sobre o tema, né, então era de fato para poucos, né. E aí eu na faculdade acabei descobrindo por ocasião, eu passei na frente de uma banca de jornal e eu vi meu pai na capa de uma revista, a revista Exame, maio de 2012, nunca vou esquecer. Olha, Ele lá na capa, tal, as maiores fortunas da bolsa. E eu fiquei é meu incrédula. pai mesmo? "Pai, é você?" Comprei a revista, levei para casa, perguntei, aí ele deu aquela risadinha e falou: "Filha, a gente que tem patrimônio em renda variável, não pode ficar se dando ao luxo de falar que é isso, que é aquilo, porque hoje eu sou bilionário, amanhã posso não ser mais, as ações caem, o patrimônio varia, o que importa é a renda, né?" Uhum. Então, eu já tinha vontade de trabalhar no mercado financeiro com ele e depois que eu descobri, poxa, toda a importância que ele tinha e as pessoas não conheciam essa história, isso foi combustível, né, eu diria que foi uma alavanca a mais, e foi aí que o nome que a palavra legado apareceu muito forte na minha vida, como você falou, né. O legado é muito mais do que você ser um herdeiro ou um sucessor, é você abraçar isso como missão de vida, né. Uhum. E, poxa, quantas pessoas não pagariam para sentar um dia do lado do meu pai e aprender uma coisinha sequer, né. E você tem essa E eu tenho oportunidade essa todos os oportunidade dias. todos os dias, a gente fala de ações no café da manhã, no almoço, no jantar, e eu falei: "Bom, é isso, e como que eu faço para as pessoas descobrirem a história dele?", porque antes de se apaixonarem pelas ações, elas vão admirar a história da pessoa primeiro, né, os resultados, o que ela construiu, como, enfim. E aí vieram várias iniciativas, o próprio AGF. Antes disso, eu tinha começado a abrir meu Instagram, comecei a falar sobre ações e vi que tinha um interesse genuíno das pessoas em começarem a aprender, a diversificar patrimônio, né. Foi numa época também, 18, 19, em que taxa de juros caindo. Então as pessoas queriam outras opções de investimento, né. E a gente começou a se posicionar, eu e os meus sócios no AGF, não como influenciadores de investimentos, porque isso tem um monte, Sim. mas investidores que influenciam. A Boa. ordem dos fatores aqui altera o produto, né, Altera. porque a gente já tem a experiência, sabe o que está falando, né, então eu poderia muito bem chegar na internet e falar: "Fique rico, fique bilionário como o Barsi". Aquele papo de coach. É possível? É provável? Não, Sim. porque as pessoas querem chegar onde ele está, mas não querem passar pelo que ele passou. A disciplina,
a paciência, né. Então todo o nosso conteúdo ele é muito educacional, ele é voltado para a carteira previdenciária. O que que é isso? É muito do que o americano faz, né, tem essa cultura do investimento de você poupa um pouquinho no final do mês, Mais constante. constantemente, nem que seja 50, R$ 100, mas você sabe que isso ao longo do tempo, com aquilo que eu disse dos juros compostos, né, juros sobre juros, em 20, 30 anos você tem uma belíssima aposentadoria Uhum. para que você não precise depender, lá não tem o INSS, mas para que você não precise depender ou trabalhar o resto da vida, né. O próprio Warren Buffett fala que se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai morrer trabalhando, né. Então, vi muito mérito nisso e de como ele construiu essa história, né. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem muito dessa cultura vitimista, de que quem ficou rico foi à custa dos outros, Passando a perna né, em alguém. passando a perna em alguém, quando não, na verdade a pessoa viu uma oportunidade que ninguém mais estava enxergando e conseguiu uma forma de agregar valor, né, de alguma forma, né, de mudar o mercado, de inovar em algum produto, né. Então, no final do dia, apesar de nós sermos investidores de bolsa, a gente se considera empreendedores de bolsa, né, Uhum. que para o ciclo da economia fechar, você precisa de quem está ali criando e de quem está arriscando também o seu capital ali Arriscando, do lado investindo investidor, para né. colher no futuro, sim. Exatamente, para colher no futuro. E os teus sócios, você conheceu aonde? Como é que vocês tiveram essa ideia de se juntar? Como é que Olha, eu digo foi um alinhamento de astros, Sandra, foi muito engraçado. A gente já se conhecia, eu desde pequena sempre frequentava essas reuniões com meu pai, então eu ia em assembleia, ele me levava mesmo em assembleia de empresa, me levava em reunião que a gente chama de APMEC, né, que são o dia que as empresas reúnem com seus acionistas para explicar, né, o que aconteceu com os números, enfim. E eu ficava fascinada de meu pai levantar a mão, né, e perguntar, e as pessoas, poxa, ficarem, né, assim, surpresas com o que ele está falando, então sempre admirei muito. E eu conheci os meus 2 sócios em ocasiões parecidas com essas, eles me conheceram, assim, adolescente. Eles são mais velhos que eu, enfim, cada um fazia uma coisa, uma atividade. O Felipe era executivo de uma grande multinacional e o Fábio era empreendedor de internet, né. Ele trabalhava com o pai também, com maquinários, o pai dele é um inventor, um engenheiro, assim, um cara genial. E cada um fazia uma coisa, mas, de certa forma, chegaram até meu pai: "Olha, compra ações, tal, faz isso, faz aquilo". Eles confiaram, começaram a fazer e deu muito certo e a gente sempre encontra essa mesma galera nas reuniões, né. E aí passou o tempo, o Felipe queria se recolocar no mercado, talvez tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro, e o Fábio falou: "Puxa, Lu, caramba, você já tá fazendo conteúdo na internet, por que a gente não se junta? Vamos fazer um curso". Falei: "Gente, mas será que eu, né, tô aqui fazendo conteúdo gratuito, será que tem espaço para isso? Bom, vamos fazer". E as coisas foram nascendo organicamente, sim. né, foi legal. E aí depois veio o livro, né, a autobiografia do Barsi, veio a plataforma também, o EGF, né, que é um ecossistema para investidores gerarem renda com dividendos. Veio o nosso MBA, Velho Invest. Então a gente foi agarrando as oportunidades de acordo com a demanda dos alunos, dos clientes também. Então a coisa foi caminhando muito naturalmente, né, e eu acho que a gente deu sorte também do contexto, que a nossa sociedade, que a nossa economia estava vivendo também estava os ventos estavam Estava favoráveis bem a propício para isso. É. exatamente, é. E você falou que teu pai foi bem-sucedido, porque foi uma construção ao longo de muitos anos, né, Uhum, que ele teve paciência, inteligência emocional para saber uhum, poupar um pouquinho todos os dias para poder no futuro ter um montante maior, a questão dos juros compostos, mas enfim, a paciência. sem dúvida. Agora essa versão Luísa empreendedora, é a mesma coisa? Como é que é? Porque as pessoas acham que as coisas dão certo do dia para a noite, que as pessoas ficam bilionárias do dia para a noite, e não é bem assim, né? É verdade. Olha, vou te confessar uma coisa, eu nunca me imaginei nessa posição de empreendedora. E às vezes até quando eu falo essa palavra me soa estranho, porque eu cresci ouvindo meu pai: "Olha, é muito melhor você ser um pequeno sócio, né, de grandes negócios do que você ter o seu próprio negócio, e tal". E eu sempre concordei, mas quando o olho brilhou, né, em 2019, na época eu trabalhava como analista numa corretora, e as coisas nasceram em paralelo, então, das 8 às 18 eu era ali a CLT, né, trabalhava já com análise de ações, e depois eu me dedicava para as redes sociais, para a empresa, para os cursos, para os alunos, né. Quando chegou ali mais ou menos em setembro, outubro, eu falei: "Pai, eu tomei uma decisão, eu vou pedir demissão".
Você está ficando maluca. Esse negócio de internet, minha filha, pelo amor de Deus, você tem uma carreira brilhante pela frente. Eu, não, pai, olha, eu acredito muito. Eu acho que tem muito espaço, as pessoas se interessam, assim, tem muita coisa boa, mas tem muita sacanagem também na internet de pessoas que se aproveitam das pessoas que não conhecem ou da ganância, né? Enfim, sempre tem um produto, alguma coisa que vai brilhar o olho e a pessoa deixa o futuro financeiro dela para outro dia, né? Deixa para a próxima É segunda-feira. verdade. E foi meio que eu me joguei, assim, não foi nada premeditado, né. Então a Luísa empreendedora é muito grata de ter sócios mais experientes do que ela, porque assim, a eu sou das ações, eu sou mais analítica, eu sou mais introspectiva, gosto de ficar vendo as planilhas, de falar sobre gosto de escrever. Então, cada um faz o que é bom na empresa, isso é ótimo. Eu fico mais na parte de conteúdo, mais na parte institucional, faço os podcasts, as divulgações. Mas você dá aula também? Dou aula também E no nosso você tem MBA. uma didática muito boa, né, você se comunica bem, você fala bem, né. É, eu dou aula também no nosso MBA, nas nossas mentorias, né. E aí os meus outros sócios fazem também, cada um contribui com o que é bom, né. Então o Fábio mais na parte de marketing, das coisas da internet, o Felipe muito da parte, administrativa da coisa, né. Então ele é co-CEO com o Jean, que foi um sócio que veio depois. E uma das coisas muito legais é que, as pessoas amam a nossa marca, assim, compram o propósito junto com a gente, né, porque não é trivial, você está falando de como a pessoa você está orientando a ela como investir o dinheiro, é uma coisa Patrimônio dela, muito né, séria, né, então uma responsabilidade grande. é uma responsabilidade muito grande. Então e é uma coisa que exige que a pessoa também tenha essa paciência e essa disciplina, né. Então é um desafio diferente, mas que eu tô amando e é muito bom ter sócios para cada um se encaixa ali e ajuda de uma forma, né.